Essa é a voz da profecia. Uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, tudo bem? É um prazer estar outra vez em sua companhia. O quarteto acabou de cantar, você ouviu aí essa música linda que anuncia o retorno iminente do nosso Salvador. A segunda vinda de Cristo a essa terra com o propósito de buscar os seus filhos, de reunir a sua igreja e nos levar para a eternidade. Que essa bendita esperança siga viva em sua mente, em seu coração, porque conforme diz a palavra do Senhor, aquele que vem virá e não tardará. E assim a gente prossegue aqui no programa A Voz da Profecia, tentando fazer sempre o nosso melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu aproveito a oportunidade e agradeço muito a você que ora por nós, ora por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei, ora por todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigado mesmo por suas orações e, por favor, continue orando por nós. Os desafios são grandes, a responsabilidade é imensa, mas o nosso bom Deus, em sua infinita graça, Ele tem nos abençoado. E quanto mais a Novo Tempo cresce e o ministério da Voz da Profecia se expande, mais a gente sente a necessidade da bênção, da direção e da condução divina. Por isso, ore sempre por nós e a gente aqui também na Novo Tempo sempre oramos pelos nossos queridos telespectadores. E assim, unidos uns aos outros, seguimos para frente, procurando dar sempre um bom testemunho aos que estão ao nosso redor. Por falar em testemunho, você vai ouvir hoje a história da Aila de Petrópolis, ela que foi tremendamente influenciada pelo exemplo de uma família que serve a Deus com sinceridade. E o Quarteto Arautos do Rei vai cantar e eu vou pregar, e é um prazer estar com você no ar, a Voz da Profecia.
Eu não sou ninguém, sujo, cego e sem valor. Sou um refém do mal que me encanta, pobre pecador. Mas ao olhar para a cruz, quebrantado o coração, no sangue derramado, eu encontrei perdão. Seu perdão. Só me resta louvar ao meu Salvador, Salvador. Cantar a beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Hoje eu sou alguém, sei que sou um filho seu. Nenhum tesouro é tão valioso como o amor de Deus. Ele amou quem é bom, ele se fez pó, me levantou nas mãos que me salvaram. Eu vejo o meu valor. Só me resta louvar ao meu Salvador, Salvador. Cantar a beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. A graça que me salvou, me amou até o fim. Como posso agradecer a quem tudo fez por mim? Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Só me resta, e por ser feliz só me resta louvar. Na minha vida estava indo tudo muito bem. Eu estava fazendo uma pós-graduação que eu super amava, eu estava no trabalho, eu estava com a escola de informática e eu estava noiva. Então, para mim, estava super feliz, mas na minha vida espiritual eu estava muito fraca. Eu já estava pedindo ao Senhor, Senhor, falta alguma coisa. E eu rezava, Senhor, falta alguma coisa. Alguma coisa faltava para mim preencher. E aí, um tempo, eu reencontrei um amigo, depois de 10 anos. Esse amigo já morava em São Paulo e a gente combinou desse encontro ser na cidade dos pais dele, que é Cabrobó, lá no Pernambuco. E essa cidade se tornou uma cidade muito especial para mim. E eu cheguei numa sexta-feira, o clima da casa estava um clima diferente, era um clima de organização, com aquela comida cheirosa, eles estavam com brilho nos olhos. E eu achando, crente, que era por minha presença, mas não era. Era algo melhor que eu estava por chegar. E eu fui naquela onda, me enturmei com a família dele. E aí, com isso, a gente parou no final do dia, todo mundo parou, aquilo tudo se acalmou. E a gente fez um círculo na varanda da casa deles. E com isso, eles começaram, sempre com um sorriso no rosto, a perguntar como foi a semana. Eu achei aquilo tão diferente. Perguntar como foi a semana, como foi, se tinha algum pedido ou um agradecimento.
E aí, quando terminou tudo aquilo, a gente se confraternizou, conversou, e ele falou para mim assim, olha, amanhã nós iremos à igreja. Aí eu fiz, tudo bem. Eu sabia que eles eram evangélicos. Amanhã nós iremos à igreja. Aí eu fiz, tudo bem. Ele fez 8h30 da manhã. Eu fiz, hã? Como assim 8h30 da manhã num sábado? Mas essa pergunta eu fiz para mim. E tudo bem, no outro dia de manhã, parecia que era um casamento. Eles estavam lindos, eles estavam tão lindos. A mãe dele estava com roupa linda, o pai de terno. Eles estavam lindos e eu me senti um pouco perdida. Eu falei, gente, fazer o que na igreja no sábado de manhã? Será que é um casamento? Eles estavam muito bonitos e estavam muito felizes. E quando chegamos na igreja, o pai dele foi nos apresentar o casal que estava na recepção da igreja. E aí a mulher, ela me estendeu a mão e falou, feliz sábado. Aí eu dei um sorriso para ela, achei aquele tão lindo, feliz sábado. Aí eu respondi, feliz sábado. E eu entrei na igreja com esse meu amigo e parecia que era o meu casamento, porque eu estava com um sorriso tão lindo, eu estava com brilho nos olhos, porque eu sentia que tinha uma coisa diferente em mim. Naquele feliz sábado que aquela mulher me deu, e fiquei pensando, feliz sábado, 7º dia, o 7º dia é o sábado, como assim? Tem alguma coisa com esse sábado? E aí eu senti que aquela emoção toda que eu estava sentindo naquele momento, que o sábado faltava na minha vida, que era o sábado que faltava na minha vida, que eu falava, Senhor, falta alguma coisa. E foi o sábado, foi aquele feliz sábado que mudou a minha vida. E aquela emoção de ver aquele sentimento naquela casa, naquelas igrejas, quando a gente visitou, é a mesma que eu sinto hoje em casa, de esperar o sábado, de assistir a Novo Tempo, de ver e de reconhecer, e nos reconhecer e tanta coisa ali, né, nas programações infantis para os nossos filhos, muito bom. E a minha conexão com Deus foi de reconhecimento do Todo-Poderoso, de quem Ele é, das formas que Ele faz para que a gente possa reconhecê-lo, né? Nas pequenas coisas, através de pessoas, porque foi assim, foi através de pessoas, de amigos, né? Esses amigos que eu tenho um carinho enorme e que eu tinha certeza que era. Porque quando eu ouvi, quando eu reconheci, eu tinha certeza que aquele era o Deus que eu deveria adorar, único, que aquele Deus era o verdadeiro Deus. Porque foi tão profunda a forma que ele me disse, o que ele preencheu, sabe, um dia da semana que a gente fazia tantas coisas assim, eu não me via de outra forma guardando o sábado se eu não passasse por isso, se de repente eu fosse ler a Bíblia, de repente eu não entendesse naquele momento, mas eu precisei ouvir, eu precisei ver a mudança nas pessoas, a fisionomia das pessoas naquele santo dia, naquela preparação, e entender que aquela sexta-feira brilhosa, tão linda, era o dia da preparação, era um dia especial, um dia que eu queria muito viver com os meus, aquele dia da preparação, aquele dia tão especial. Então Deus se tornou esse Deus especial justamente por isso, porque Ele não desistiu de mim e Ele preencheu aquele vazio e uma forma de cada vez mais adorá-lo. O sábado é o dia assim especial realmente de adoração. Muito bem, obrigado Aila por compartilhar conosco esse seu testemunho. E é assim mesmo, é impressionante como que nós influenciamos pessoas para o bem ou para o mal. Mas aqueles que servem a Deus, que amam a Deus e andam nos caminhos do Senhor, eles são uma influência positiva, eles são uma influência para o bem. Eu louvo a Deus pelo testemunho que a gente ouviu, pelo exemplo dessa família maravilhosa que influenciou a Ila para que estudasse a palavra de Deus e tivesse uma compreensão melhor de alguns temas especiais da Santa Bíblia. E por falar em temas especiais da Bíblia, eu tenho aqui nas minhas mãos a revista O Sábado da Criação, revista preparada aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo, e é um material excelente que nos ajuda a esclarecer
a compreender a respeito desse tema sublime da Bíblia e tão profundo relativo ao dia de sábado. Tem muita gente por aí, gente sincera, gente de Deus, gente do bem, cristã, que não compreende esse assunto, que tem muitas dúvidas e às vezes recebe informações distorcidas. Você quer compreender mais esse assunto com mais profundidade? Então peça essa revista, O Sábado da Criação, e nós vamos enviá-la carinhosamente para você. É só você ligar para a gente em horário comercial. O telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então você pede a revista através do WhatsApp. O número está aí na tela, você manda uma mensagem de texto e diz assim: eu quero a revista O Sábado da Criação. E vai chegar como um presente da Novo Tempo para você. É hora de intervalo, mas eu já volto. Viu aí o tema? Do pecado à santidade. Oh, sim, tem mensagem de Deus para você agora. Fica aí. Este é o seu programa A Voz da Profecia. E é sempre um privilégio estar aqui, ministrar a palavra de Deus. Eu glorifico sempre ao Senhor por essa honra imerecida que Ele me concede. E é claro, a minha oração é sempre também no sentido de pedir a Deus que nos ilumine, para que esses minutos sejam sublimes, sejam preciosos, sejam para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, seja esse tempo para nós aprofundarmos a nossa caminhada com o nosso maravilhoso Senhor. Eu gostaria de orar com você agora, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo e na compreensão da sua santa palavra. Vamos orar? Pai querido, estamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo esteja em nós, atuando em nossa mente, em nosso coração e abrindo nossa compreensão para recebermos tua palavra com alegria. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com você no Antigo Testamento, livro de Josué. Se você tem aí a sua Bíblia, eu disse Antigo Testamento, livro de Josué. Tá bem? No capítulo 3, Josué capítulo 3, verso 5. Isto, Josué 3:5, está escrito assim: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué disse ao povo, repito, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos entender um pouquinho o contexto em que estas palavras foram escritas. Os descendentes de Abraão, o chamado povo de Israel, eles estavam escravizados no Egito e ali ficaram por 430 anos. De uma maneira grandiosa, Deus os libertou do Egito e os conduziu pelo deserto até a terra prometida, até a terra de Canaã. No entanto, conhecemos a história. Por conta da negligência, da rebeldia, da desobediência do povo, a viagem, que deveria durar apenas alguns meses, durou 40 anos. Eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. Ao final desses 40 anos, quando estavam no limite da terra prometida, o grande líder que conduziu o povo durante todo o êxodo, Moisés, ele faleceu. Então Deus chamou Josué e disse assim: Josué, você agora é o líder. Você vai conduzir o meu povo para que entre na terra prometida. Por volta do ano 1410, Josué, antes de Cristo, Josué então assume a liderança do povo. E é nesse contexto que ele reúne a nação de Israel, reunida ali no deserto, e diz isto: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Um chamado de um grande líder, um líder corajoso, destemido e espiritual, para que o povo se preparasse para entrar na terra prometida, para possuir a terra prometida, a terra de Canaã. Então Josué diz: santifiquem-se. Qual o significado disso, santifiquem-se? A primeira ideia, a primeira
assim, aplicação ou significado dessa expressão santo ou santificar, santificação na Bíblia, tem a ver com separar-se do mal, separar-se do pecado e apegar-se a Deus. Quando Josué diz assim, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, é como se ele dissesse assim, confessem seus pecados, abandonem seus pecados, estejam na presença do Senhor, entreguem-se a Deus sem reservas e confiem nele, santifiquem-se, porque está chegando o momento quando Deus fará maravilhas em nosso meio. Amanhã o Senhor realizará maravilhas entre nós. Bom, aconteceu exatamente isso no dia seguinte, quando os levitas sacerdotes conduziram a arca da aliança e os pés deles tocaram nas águas do Rio Jordão, então Deus parou a correnteza do Rio Jordão e o povo de Israel passou pelo leito do rio, sem sequer molhar os pés, providência de Deus, a primeira maravilha que no dia seguinte Deus realizou para que seu povo entrasse na terra prometida e depois vieram muitas outras ações de Deus em favor do seu povo. Mas olha, pensando em nós, eu digo nós, referindo-me à igreja, ao novo Israel de Deus, ao Israel espiritual de Deus na atualidade, quando será que virá o amanhã das últimas maravilhas de Deus? Quando que nós, os filhos de Deus da atualidade, deixaremos o deserto desse mundo perdido, cheio de aflições e tristezas, e entraremos na terra prometida, na Canaã celestial? Quando a igreja vai viver o amanhã das últimas maravilhas de Deus e alcançar a terra prometida? Quando Jesus virá e então começará a eternidade para nós que temos crido no Senhor de todo o nosso coração? Nós não sabemos quando virá o amanhã das últimas maravilhas de Deus, mas sabemos que esse dia ou esse tempo vai chegar, porque o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. Mas fica uma outra questão, o que nós podemos e devemos fazer até que Cristo venha, até que a maior de todas as maravilhas de Deus ocorra diante dos nossos olhos, a volta, o retorno de Cristo em glória e majestade para buscar o seu povo, para nos tirar desse deserto de aflições e nos dar o privilégio e a alegria de vivermos na Canaã celestial. O que fazer até que o Senhor volte? O que Josué disse ao povo também é significativo para nós. Santifiquem-se, santifiquem-se, apeguem-se a Deus, se desapeguem, se afastem completamente do pecado, da maldade e vivam em santidade, vivam com sinceridade na presença de Deus, buscando estar no centro da vontade de Deus. Oh, sim! Eu não tenho dúvida de que essa é a mensagem extremamente significativa para o Israel de Deus na atualidade. E eu quero convidar você para um texto que está aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 13 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Na minha Bíblia está escrito assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente nós perdemos essa semelhança por causa do pecado. O propósito do Evangelho
é restaurar a imagem divina no ser humano, para que nós sejamos santos, como é santo o nosso Criador. Como já lhe disse, no contexto bíblico, ser santo significa ser separado para Deus, ou seja, viver por um propósito de cumprir a vontade de Deus. Ser santo indica lealdade absoluta ao Senhor, renunciando tudo que se conflite com Deus, com sua vontade, renunciar conscientemente o pecado. Esse é o ensino que permeia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Os discípulos, os apóstolos de Cristo, não tinham nenhuma dúvida quanto a esse aspecto, de que assim como os israelitas no passado deveriam se santificar, a igreja de Deus, o Israel espiritual, no presente também deve viver em santidade. Aqui pertinho de Pedro, agora vamos à primeira carta de João. Se você quer ver aí na sua Bíblia, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Será que João poderia ter sido mais claro, mais direto, mais explícito do que isso? Eu repito, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João está dizendo assim: aquele que está ligado a Deus não peca habitualmente, não peca por costume. Claro, isso não significa que o cristão seja incapaz de cometer um ato errado. Nós estamos sujeitos a erros ocasionais, mas olha que nós não vivemos pecando habitualmente. Mas eu gosto sempre de dizer que santidade não é tanto o que Deus exige, mas o que o Senhor oferece. Oh, sim. Se Deus exige santidade de um pecador, como o pecador poderá oferecê-la a Deus? Por isso, santidade não é tanto o que Deus exige, mas o que Ele oferece. Quando nós, pecadores, andamos com aquele que é santo, então nós somos santificados. O chamado de Deus é para que nós nos unamos a Ele, que nós permaneçamos junto dEle. Então seremos santificados pela convivência com aquele que é santo, ou seremos, poderia dizer, consagrados. Já ouviu essa palavra, consagrado? Consagrado significa aquele que vive com o sagrado, aquele que está junto do sagrado. Você quer ser uma pessoa consagrada? Ande com o sagrado. Você quer ser uma pessoa santificada? Procure estar junto daquele que é santo, porque santidade não é tanto o que Deus exige, mas é o que Deus oferece. Oh, bendito Senhor! Cuidemos com uma pregação enganosa que apresenta a chamada graça barata. Eu não sei se você já ouviu esse termo, graça barata. Essa pregação oferece perdão sem necessidade de arrependimento. Essa é uma pregação enganosa. A graça barata oferece salvação da morte eterna sem abandono do pecado. Na graça barata não se fala em renúncia do eu, não se fala em disciplina espiritual, não se fala em obediência, em santidade. A graça barata oferece uma falsa segurança, onde os crentes podem viver em seus pecados, escolhendo uns mandamentos de acordo com suas preferências e conveniências e considerando outros como abolidos pela graça. Acredite, meu amigo, minha amiga, a graça é de graça, mas não é barata. Custou um elevado preço, custou a vida do Filho de Deus. O desejo de Deus é que seu povo, salvo por sua graça, por essa mesma graça seja transformado. Mas que pena que hoje
mesmo dentro do cristianismo, sim, dentro do cristianismo, em muitos púlpitos ou em muitos altares, em muitas igrejas, se apresenta essa chamada graça barata. E, aliás, que tempo terrível esse no qual nós estamos vivendo, não é mesmo? As pessoas perderam completamente a vergonha. O pecado hoje, não, o pecado já não, o pecado mudou de nome. O pecado hoje é chamado de amor. Você já percebeu isso, não é? Tudo é amor. Oh, tudo agora é amor. Não existe mais pecado. É amor, tudo é amor. E se você se levanta contra esse amor, entre aspas, oh, então você é uma pessoa insensível, intolerante. Se você se levanta contra o pecado, isso é sinal de que você não tem amor. Pois eu quero lhe dizer que esse amor, ele vai ser queimado e aniquilado no lago de fogo e enxofre. Porque os homens podem se enganar uns aos outros. Cada um de nós pode se auto-enganar, mas olha aqui, ninguém engana a Deus. De Deus não se zomba. Cuidemos com essa realidade na qual nós estamos vivendo hoje, em que a palavra pecado foi substituída por amor. Cuidemos com isso. Estudemos a palavra de Deus e sejamos atentos ao assim diz o Senhor, porque não se esqueça, de Deus não se zomba. Alguém pode estar me assistindo e talvez pense assim, mas pastor, o apóstolo Paulo não diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Essa é uma frase tão linda de Paulo, não é verdade? Está lá em Romanos capítulo 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, sim, sem dúvida a graça de Deus é maior do que o pecado. Eu gosto de dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Por mais que sejamos pecadores, atolados, afundados, imersos no pecado, por mais que estejamos marcados pelo mal, há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. No entanto, ouça isso, essa graça ela é tão grande que não apenas perdoa o pecador, mas a graça vence, derrota o pecado. Por isso a graça de Deus transforma o pecador, a graça de Deus liberta o pecador e lhe dá o direito de ter uma nova vida, uma vida de santidade. Quer ver mais um texto bíblico? Agora vamos a Paulo. Carta aos Romanos. Se você quer ver aí na sua Bíblia, vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vou ler primeiro os versos 1 e 2. Está escrito assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha a pergunta. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Paulo pergunta e responde: vamos continuar no pecado para que haja ainda mais graça nos perdoando todo o tempo? E a resposta é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E agora a partir do verso 11, Romanos capítulo 6, a partir do verso 11 até o 13, está escrito assim: também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A mensagem é para aqueles que conhecem a Cristo, o Evangelho, e têm sido abençoados pela bendita graça do Senhor. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça,
mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Oh, isso é lindo demais! Paulo está dizendo assim, meus irmãos, nós estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. Por conta disso, nosso corpo deve ser dedicado a Deus, os membros do nosso corpo. Agora não são mais instrumentos de maldade, de pecado, de iniquidade. Os membros do nosso corpo agora são instrumentos de justiça. Porque aqueles que amam a Deus estão sob a graça do Senhor, eles vivem para a glória de Deus. Entre o pecado e o cristianismo bíblico, o cristianismo real, raiz, não há compatibilidade, não existe harmonia, não há convivência. O que há, sim, é conflito, oposição e incompatibilidade. O Evangelho é maior do que o nosso pecado. O Evangelho vence o pecado, destrói o pecado e liberta o pecador para uma nova vida. Porque, olha, creia nisso, no Evangelho o pecador é amado e o pecado é odiado. No Evangelho bíblico, o pecador é recebido e o pecado é rejeitado. No Evangelho, o pecador é sim recebido, mas o pecado é resolvido. Oh, glória a Deus por isso! O Deus que nos salva, nos perdoa, também nos liberta e nos transforma, para que tenhamos uma nova vida, para que estejamos livres do mal que nos assola, que marca a nossa natureza. O Deus maravilhoso que nos liberta da culpa do pecado, Ele também pode nos libertar do domínio, da força do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda dentro dessa ideia, do título da mensagem de hoje, do pecado à santidade, eu quero lhe dizer algo mais, que viver em santidade, além dessa questão da libertação do pecado e da alegria da gente andar com Deus, viver em santidade também torna-se importante para aqueles com os quais nós convivemos. Quando a gente vive em santidade, essa nossa nova vida torna-se bênção para os nossos semelhantes, porque nosso testemunho, nosso exemplo, conduz essas pessoas, influencia essas pessoas para Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha que interessante, para que, diz Paulo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Multiforme sabedoria revelada na criação, e especialmente na obra da redenção, e que será, é claro, muito mais conhecida e apreciada na eternidade. Porém, hoje, por meio da nossa nova vida, a sabedoria e o poder de Deus se manifestam aos homens. Do mesmo jeito que, por exemplo, um paciente recuperado revela a habilidade do seu médico, uma igreja santificada testemunha a respeito do poder curador, libertador e salvador do nosso bendito Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é visto pela igreja. Ele é visto por meio das pessoas que Ele salva e transforma. Você sabe, a Bíblia que muitas pessoas lerão, é a vida do cristão, é a vida do crente. Tem pessoas por aí que não leem a Bíblia. Então, a minha vida é a Bíblia que eles têm a oportunidade de ler. O sermão que muitos ouvirão é o nosso testemunho. Geralmente a gente diz assim para as pessoas, olhem para Jesus. Não olhem para os outros, não olhem para os homens, olhem para Jesus. Mas eles não veem a Deus, eles veem a nós. Principalmente aqueles que não têm assim intimidade com Deus, que não têm relacionamento com Deus,
eles só conseguem relacionar-se conosco, eles só conseguem ver a nós. É por nós que eles são levados à igreja, ou melhor, é por nós que eles são levados a Deus. Você compreende? Para aqueles que nos observam, mais importante do que nosso relacionamento com Deus é nossa semelhança com Ele. Alguém disse, eu não mais esqueci estas palavras, alguém disse assim, prefiro ver um sermão a ouvir um. Repito, prefiro ver um sermão a ouvir um. É que nosso exemplo fala muito mais do que as nossas palavras. As palavras são importantes porque elas instruem, mas é o exemplo que inspira, é o exemplo que convence. A santidade da igreja é um testemunho grandioso em favor do Evangelho. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, Paulo diz que nós nos tornamos espetáculos ao mundo. Ele está se referindo, quando diz essas palavras, a princípio Paulo está se referindo aos apóstolos. Aqueles que foram primeiramente enviados pelo Senhor para proclamarem o Evangelho. Mas, em certa medida, todos nós também nos tornamos espetáculo ao mundo. Nossa vida fala bem ou mal a respeito do Evangelho. Nós, cristãos, atraímos ou afastamos as pessoas por meio do nosso testemunho. Atraímos para Deus ou afastamos de Deus. Eu não tenho dúvida de que ser cristão é o maior de todos os privilégios que nós, pobres mortais, podemos ter nesse mundo, nessa vida. Mas, ao mesmo tempo que é um enorme privilégio, é a maior de todas as responsabilidades. Deus age através de nós, ou apesar de nós. Tomara que Ele haja através de nós, e não apesar de nós. Tomara que o nosso testemunho seja positivo, atraindo pessoas para Deus e não um testemunho negativo que afasta ainda mais pessoas de Deus. Eu já ouvi gente dizer assim, se for para ser cristão do jeito de fulano, de fulana, eu jamais quero ser. Que triste isso. Tantas pessoas que levam o nome de Cristo, porém dão um testemunho tão negativo em relação ao Evangelho. Lembre-se disso. Deus nos tirou do pecado para uma vida de santidade. É santidade que Deus espera do seu povo. Mas a genuína santidade é fruto de estar na presença daquele que é santo, em comunhão com o Senhor. Eu, prisioneiro do Senhor, rogo, suplico a vocês que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. São palavras de Paulo, estão na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Repito, Paulo diz assim, eu rogo, irmãos, a vocês, eu, prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E que chamado tremendo, que vocação grandiosa. Agora, diz Paulo, andem de modo digno dessa vocação, ou seja, representem aquele que os chamou, que os atraiu, aquele a quem vocês dizem amar, seguir, representem o Senhor da maneira mais digna possível. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, andem como filhos da luz. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 8. Veja, Paulo está falando à igreja, ao novo Israel de Deus. Por isso que ele diz assim, irmãos, no passado vocês eram trevas, nós éramos trevas. Veja, nós não apenas estávamos nas trevas, mas nós éramos trevas. Porque o problema do homem não é apenas aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é na sua essência. Um pecador condenado à morte eterna. Mas quando a graça de Deus nos alcança e nos perdoa e nos transforma, nós deixamos de ser trevas e passamos a ser luzes. Ora, que maravilha, que bênção de Deus em nossa vida. Então Paulo diz assim, irmãos, no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, são luzes no Senhor. Andem, diz Paulo, como filhos da luz.
Representem dignamente aquele que vocês dizem ser o Pai de vocês. Representem dignamente aquele que é santo, então vivam em santidade. A melhor maneira de nós glorificarmos a Deus por meio da nossa vida é tendo exatamente uma vida de santidade. Mas olha, não é difícil para mim pregar essa mensagem. O difícil é vivê-la. E talvez você, depois de ouvir tudo isso, pense assim, pastor, então para mim não dá, já era, porque eu estou em falta. Eu estou perdido porque, infelizmente, eu peco muitas vezes. Tenha calma. Olha o que o Senhor lhe diz, por meio de João, o discípulo amado. O Senhor diz assim, filhinhos meus, porque mesmo sendo um pecador, uma vez que o temor de Deus está em seu coração, você é um filhinho do Senhor. E através de João, o Senhor nos diz assim, filhinhos meus, estas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Todavia, se alguém de vocês pecar, diz João, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, glória a Deus por isso. Eu escrevo a vocês, diz João, para que vocês não pequem. Assim como eu também não devo pecar, mas se alguém pecar, calma. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E João segue dizendo assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Não é maravilhoso saber disso? O nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom. É verdade que Ele tem aversão pelo pecado. Deus odeia o pecado, mas o Senhor ama profundamente o pecador. E a razão porque Deus odeia o pecado, uma das razões porque Deus odeia o pecado, é porque Deus sabe que o pecado só traz sofrimento para a humanidade. Por mais que os homens digam que não é assim, essa é a verdade. Eles estão se enganando, enganando uns aos outros. Não existe felicidade real numa vida contrária aos planos de Deus, à vontade de Deus, às orientações de Deus. Sempre que nós seguimos de acordo com nossa cabeça, contrários à indicação do Senhor, nós estamos caminhando por um terreno perigoso, infeliz, que nos levará não à felicidade real, mas à infelicidade. Não existe felicidade alguma quando nós vivemos em oposição ao conselho, ao mandamento, à palavra de Deus. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é bom pensar nisso. Como é bom saber que, apesar de ter aversão pelo pecado, o Senhor ama profundamente todo pecador. E todo pecador que corre para os braços do Senhor, que para de dar desculpas evasivas, para de fazer racionalizações, para de tentar justificar os seus próprios erros. Todo pecador que cai diante do Senhor com humildade e sinceridade, clama a Deus por perdão, é perdoado. E todo o que clama a Deus por poder para ter uma nova vida, recebe de Deus o poder para ter essa nova vida. Ou sim, não há pecado, não há inclinação para o mal que o nosso Deus não consiga resolver quando nós procuramos persistentemente estar na presença do Senhor. Quando nós não desistimos do Senhor, Ele não desiste de nós. E quando Deus age em nossa vida, Ele nos dá vitória sobre o pecado. Lembre-se disso, Deus não apenas nos liberta da culpa dos nossos pecados, Ele tem poder para libertar os pecadores do domínio, da força do pecado e nos dá uma nova vida para que nós vivamos em santidade. Deus lhe abençoe. Confie em seu Deus de todo o seu coração. Se está difícil viver em santidade, corra para perto daquele que é santo, reconheça seus pecados, confesse-os e peça a Deus poder para abandoná-los e o Senhor lhe dará a vitória.
É hora da música. Meu tempo já acabou e o quarteto já está pronto para cantar. E a música é esta. Ouça agora, Arautos do Rei, Crescendo em Graça. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Só depende da nossa decisão. Se nós resolvermos crescer na graça do Senhor, nós cresceremos. Na medida em que nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, nos entregarmos a Ele sem reservas, então o poder de Deus se aperfeiçoará em nossa fraqueza e nós venceremos o mal com o bem, nós viveremos em santidade. Outro dia, lendo Ian Thomas, no livro Salvos pela Vida de Cristo, na página 18, li essas palavras. Ele escreve assim: está em Cristo, isto é redenção, mas Cristo estar em nós, isto é santificação. Estar em Cristo, isso nos torna aptos para o céu, mas estar Cristo em nós, isso nos torna aptos para viver na terra. Estar em Cristo altera a direção para onde vamos, mas Cristo está em nós, muda o nosso propósito. Que Deus lhe abençoe, que Jesus Cristo esteja em você. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor, porque tu nos conduzes do pecado à santidade, tu perdoas e também transformas o teu povo. Tu és capaz, Senhor, de nos salvar e também nos santificar. Por isso nós oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que o bom Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua vida. É verdade que a luta contra o mal é muito acirrada e forte, mas a vitória do bem é certa quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor. Deus abençoe você e sua família. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço, tchau.